Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje falaremos de Last Chance Qualifier, fechando a lista de atletas classificados ao CrossFit Games 2025. Falaremos dos destaques da seletiva do Rio de Janeiro do TCB e para fechar todos os detalhes do Campeonato Mundial de Hyrox, que teve muita emoção, atleta punido por conduta antidesportiva, equipamentos com problemas e a ausência não justificada de Tia Claire Tooney numa categoria em que ela era a favorita. Se você gostou do conteúdo desse programa, me acompanhe até o final desse vídeo. E vamos começar falando do Last Chance Qualifier, que foi a última oportunidade dos atletas conseguirem uma vaga ao CrossFit Games. E no programa de hoje eu vou falar das performances dos atletas e a minha análise geral do evento. E na categoria masculina, o grande campeão e que finalmente conseguiu a sua vaga ao CrossFit Games foi Johnny Kolski. Ele que ficou no quase lá no Oddland Fest em Málaga, na Espanha, onde ele ficou na terceira colocação e os dois primeiros iam ao Games. Na semifinal online ele ficou em 13º, a 2 posições da sua tão sonhada vaga ao CrossFit Games. Mas no Last Chance Qualifier ele deu um show, venceu 2 eventos, ficou em 2 eventos na segunda colocação e o seu pior resultado foi um 4º lugar. E depois de 2024 ficar fora do CrossFit Games, em 2025 Johnny Kolski retorna aos palcos mais importantes do mundo do nosso esporte. Na segunda colocação ficou Nate Arkman, ele que foi um destaque importante na semana passada, um destaque negativo, porque ele estava praticamente classificado ao CrossFit Games, mas na prova final do NorCal ele cometeu um erro bobo na troca de anilhas, foi influenciado pela péssima organização do evento e ele perdeu a chance de ir para o CrossFit Games via NorCal. Ele veio para o Last Chance Qualifier, ficou na segunda colocação, ficou no quase, e agora fica a lamentação daquele erro bobo dele no NorCal, tirou o sonho desse atleta de participar do seu primeiro CrossFit Games. Na categoria feminina tivemos uma grande surpresa. A atleta Aline Weirs estava liderando até a última prova, mas ela foi muito mal no último evento, ficando na 11ª colocação de 19 atletas e foi ultrapassada por 2 atletas. Na segunda colocação ficou Kira Milligan e na primeira colocação, com uma vaga no CrossFit Games, ficou Lydia Fish, ela que tem apenas 21 anos e vai para o seu primeiro CrossFit Games. Ela foi o nome de maior surpresa na lista de atletas classificados ao CrossFit Games 2025. Lembrando que ainda teremos uma revisão que ainda não foi divulgada pela CrossFit como será. A princípio, inicialmente, a Hustley Up iria fazer a validação do leaderboard como um todo, padrão de movimento e qualidade dos vídeos atendendo os padrões, porém parece que a CrossFit é que vai fazer essa função agora. Nós não temos acesso nenhum aos vídeos dos atletas, muitos evitaram postar nas redes sociais que estavam fazendo as provas para não gerar aquela repercussão negativa que sempre gera. E agora eu separei alguns atletas que participaram do Last Chance, não conseguiram a vaga e vão fazer falta na temporada de 2025. Na categoria feminina, Andrea Solberg, que era para mim a grande favorita a vencer o Last Chance Qualifier, finalizou em 6º a competição. Caroline Prevost, que competiu no NorCal e foi muito bem lá, disputando a vaga até o final, ficou em 11º no Last Chance. E Sarah Sigmundsdóttir, que é um nome conhecido da comunidade, ficou apenas na 13ª colocação. Na categoria masculina, o grande nome que ficará de fora do CrossFit Games é o Spencer Pankik, ele que ficou apenas na 3ª colocação e lá no NorCal na semana passada ele havia ficado em 4º lugar. Então esses atletas ficaram no quase e não vão para o CrossFit Games 2025. E agora eu vou fazer a minha análise sobre o Last Chance Qualifier. Eu acredito que o evento deu uma flopada no número de inscritos. Tínhamos 150 atletas elegíveis para se inscrever no Last Chance Qualifier de cada categoria. Porém, na categoria feminina, apenas 19 atletas se inscreveram. E na categoria masculina, dos 150, apenas 11 se inscreveram, ficando muito abaixo do que a CrossFit esperava. Eu separei 2 pontos, um positivo e um negativo com relação ao Last Chance Qualifier. Como ponto positivo, eu gostei da formulação das provas. Eles pediram para vários treinadores nível mundo formular os eventos, a CrossFit deu uma filtrada e colocou para ser executado. Os eventos foram muito bons, todos cobraram muito bem o fitness dos atletas e eu gostei de vários treinadores nível mundo programar o evento junto. O ponto negativo, na minha opinião, ficou com relação a usar a Hustley Up como uma ferramenta da CrossFit. Eles podiam ter divulgado o leaderboard oficial no site da CrossFit em paralelo com a Hustley Up para ficar mais fácil da gente ter acesso
e a validação dos vídeos a gente poderia ter acesso como foi na semifinal online. A CrossFit acertou na semifinal online e errou agora no Last Chance Qualify. Bom, são 2 pontos que eu coloquei, espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui pegar vídeo e imagem dos atletas fazendo, porque muitos atletas preferiram não postar para não gerar uma especulação de uma possível no-rep, coisas que já aconteceram na semifinal online. E agora vamos falar de TCB, porque neste final de semana tivemos a segunda seletiva rumo à TCB Finals, que acontece lá em setembro. Essa seletiva foi realizada no Rio de Janeiro e eu vou falar aqui um pouco dos principais destaques de cada categoria. E na categoria feminina, a grande campeã que deu um show na seletiva do Rio de Janeiro foi Marina Zago. Ela que dominou a competição como um todo, ela venceu 2 eventos e um deles ela estabeleceu um recorde, que foi na parte B do evento 3. Lembrando, esse evento 3 é aquele que a parte A é o melhor round e a parte B o pior round. E o pior round dessa atleta foi o tempo de 2 minutos e 37 segundos, o que foi um tempo incrível e agora é o tempo a ser batido para as próximas seletivas. Na segunda colocação ficou Larissa Tramontin, ela que foi sólida durante toda a competição, ficou todas as provas no top 10 e não deixou margem para garantir a sua vaga à final. Na terceira colocação ficou Thaís França, ela que como Marina venceu 2 provas e agora ela tem o tempo a ser batido no evento 2B. Então na parte do peso, ela fez em 3 minutos e 16, um excelente tempo e agora virou uma referência nessa prova para as próximas seletivas. E aqui ao lado está a lista das 8 atletas classificados para a grande final. Lembrando, na categoria feminina são 8 atletas e na categoria masculina são 10. E na seletiva do Rio de Janeiro, as meninas bateram 2 tempos da seletiva de Anápolis. Eu já falei dos 2 aqui em cima nos principais destaques. E na categoria masculina, o grande campeão foi Thalisson Martins, que deu um show no TCB. Até a prova final, seu pior resultado era um 4º lugar. Na prova final, que teve o seu pior resultado, foi apenas um 7º lugar. Ele somou apenas 20 pontos e, olha, dominou o leaderboard. O seu melhor evento foi a parte B do evento 3, que ele fechou em 2 minutos e 12 e agora tem o tempo a ser batido para as próximas seletivas. Na segunda colocação ficou o Bernardo Jardim, que se destacou muito na prova de carga, vencendo com 3 minutos e 16. Lembrando, o único atleta que fez sub 3 minutos foi o Luciano Rocha lá na seletiva de Anápolis. Na segunda colocação ficou Pedro Duarte, ele que deu um show na arena e cravou um tempo absurdo na prova 1, aquela prova das subidas de corda que todo mundo tá reclamando, ele fechou sub 10. Para ser mais exato, em 9,45 e tem um tempo que vai ser difícil de ser batido nas próximas seletivas. E aqui ao lado temos a lista dos demais classificados para a grande final, são 10 na categoria masculina, dando um destaque importante para o Lucas Alencar, que venceu 2 eventos esse final de semana, e só para fazer um balanço final, na seletiva do Rio de Janeiro tivemos 3 recordes batidos da seletiva de Anápolis. E na categoria times, o grande campeão foi o time da Vitória Morep 02, que venceu 2 provas esse final de semana e foi constante nas demais, não ficando nenhuma prova fora do top 6 e garantiu a sua vaga e a vitória nessa seletiva. Na segunda colocação tivemos o time da Rhino, que me impressionou muito. Eles venceram 4 provas das 7 pontuações, mas nas demais eles não foram constantes, não conseguindo assim a vitória na seletiva, mas ficaram na segunda colocação e garantem uma vaga para a grande final. Na terceira colocação ficou o time da Ancora Cross, que venceu 3 eventos e conseguiu o seu lugar no pódio. Só uma observação, na categoria times a gente tem vários times empatados em primeiros lugares em algumas provas, principalmente no evento 3, onde temos 4 pontuações e que o que vale é o número de repetições e alguns times eles empatam nesse quesito. E aqui ao lado estão os demais times classificados. Um detalhe importante é que temos 2 times do Vitória Moreps, o 02 que foi campeão e o Vitória Moreps que não foi campeão, mas que ganhou 2 eventos. E esses 2 eventos que eles ganharam são os eventos recordes agora, daqui para frente. Então eles têm o tempo a ser batido em 2 eventos. E agora até vim um pouco mais pro lado porque nós vamos pro terceiro e último bloco desse programa. Vamos falar do Campeonato Mundial de Hyrox que aconteceu nesse final de semana em Chicago. E tivemos disputas emocionantes e algumas polêmicas envolvendo esse evento que eu vou trazer para vocês aqui.
Vamos começar falando da categoria individual e a categoria mais importante dentro das individuais, que é a Elite 15, onde os 15 melhores atletas do mundo competem pelo título mundial. Na Elite 15 feminina, a Joanna Witzek começou super bem a competição, ela foi dominante dentro da red zone, ela venceu o ski e o land, porém ela foi ultrapassada por Linda Meyer, que correu como um raio a competição inteira, dominou os Fire Carries e se tornou a grande campeã mundial de Hyrox 2025. Na categoria Elite 15 masculina, Hunter McClinter, o tricampeão mundial, começou avassalador. Ele dominou o ski, dominou o burp broad jump, porém Tim Vanish dominou a corrida, que é a maior parte do percurso, dominou os metros de remos e usou o sled pull para passar Hunter. Na série final, aconteceu a coisa mais emocionante do evento que eu vou colocar aqui ao lado. O Tim chegou no all ball umas 15 ou 20 repetições à frente de Hunter. E Hunter buscou uma série de 100 wall balls unbroken para ultrapassar. Porém não foi o suficiente, Tim Vanish ficou 3 reps à frente e por 5 segundos se consagrou o grande campeão mundial de Hyrox 2025. E o legal do campeonato de Hyrox é que os atletas competem em várias categorias, competem individual, dupla e times, e a categoria times me chamou a atenção, porque ela é composta por 4 atletas, 2 homens e 2 mulheres da mesma nacionalidade, onde cada atleta tem que correr 1 km e fazer uma estação 2 vezes, compondo os 8 rounds que temos no Hyrox. E o grande destaque na categoria times foi a equipe americana, que dominou a competição e venceu a prova. Mas pós-prova nós tivemos uma mudança no leaderboard. Por quê? Porque tivemos uma denúncia que o atleta Hunter McClinter empurrou o atleta da Nova Zelândia, se eu não me engano, Jeremy McConnor. A imagem eu vou colocar aqui ao lado, porque o empurrão foi bem forte. Após revisão das imagens, a equipe do Hyrox puniu o atleta Hunter McClinter por uma conduta antidesportiva e desclassificou a equipe americana. Sendo assim, a equipe australiana, que havia ficado na segunda colocação, passou para a primeira colocação. E na equipe australiana temos alguns nomes conhecidos, como James Newbury, que é um atleta do CrossFit, já foi para vários CrossFit Games, e temos também a Joanna Witzel, que foi uma atleta que ficou em segundo lugar na categoria individual e era a dupla de tia na categoria dupla Elite 15. Outra mudança no leaderboard foi a seguinte: a equipe do Hyrox tentou ver nas imagens, mas não conseguiu definir qual time chegou na segunda colocação. Os times cruzaram a linha ao mesmo tempo, o time da Inglaterra e da Bélgica. Então, nesse Mundial, nós tivemos a Inglaterra e a Bélgica dividindo a segunda colocação. Eles haviam inicialmente fechado na terceira colocação, com a saída dos Estados Unidos. A Austrália assumiu a primeira colocação e a Inglaterra e a Bélgica dividiram a segunda colocação. E agora vamos falar das duplas, porque nesse campeonato mundial foi a primeira vez que tivemos as duplas na categoria Elite 15. E na categoria masculina, os grandes campeões foram Tim Vanish e Yannick Zappa, que fizeram uma dupla muito sólida, dominaram a competição e eles tiveram 2 pontos curiosos. Eles tomaram 2 cartões vermelhos no Burp Pro Jump, que é uma punição gravíssima, porém, como eles estavam muito à frente do segundo colocado, mesmo com as punições que são acréscimos de tempo, eles ainda finalizaram na primeira colocação. E na Elite 15 feminina esperávamos o grande show de Tia Claire Tumin e de Joanna Witzek. Porém, as duas não apareceram para competir e de maneira oficial não falaram nada. Porém, o Morning Show Cup já trouxe informações de bastidores dizendo que a tia sofreu com alguma doença que impossibilitou ela de competir. Então o problema foi a tia mesmo e o problema fisiológico. Ela chegou a competir no dia anterior com o James Newbury na categoria 30-39 anos, em que eles ficaram na 5ª colocação. E com a ausência de Tia Claire Tunin e Joanna Witzek, as grandes campeãs da categoria Elite 15 duplas foram Laura Griffin e Laura Wickens. Elas que começaram um pouquinho atrás, mas surpreenderam na corrida e principalmente no all ball, conseguindo assim consagrarem as grandes campeões mundiais da categoria Elite 15 duplas femininas. Outro problema curioso que tivemos no campeonato de Hyrox, eu vou colocar aqui ao lado o vídeo de um atleta demonstrando que um trenó estava mais difícil de empurrar do que o outro, mesmo os dois contendo o mesmo número de plates, de peso.
e ele ficou bem nervoso ali no campeonato, e a Hyrox divulgou uma nota no final do evento dizendo que eles já tinham problemas com os trenós durante outras competições, que eles tentaram melhorar o piso e realmente eles colocaram uma grama sintética, geralmente era só um feltro, e mesmo assim eles assumem a responsabilidade que teve um problema e que não acontecerá nos próximos eventos. E agora, no final do nosso programa, eu gostaria de fazer uma observação importante sobre a conduta da Hyrox no seu campeonato mundial. Me surpreendeu muito a tomada de decisão da empresa, eu gostei muito, principalmente quando eles puniram o Hunter McClinter, que já foi 3 vezes campeão mundial e era o favorito desse ano e ficou na segunda colocação, com a punição de excluir ele da prova dos times, pela conduta antidesportiva, o excesso de violência do atleta que eu já mostrei para vocês. Geralmente a gente está acostumado com a CrossFit jogando tudo para debaixo dos panos, mas a Hyrox tomou decisões severas e com atletas importantes quando foi questionada. Outra coisa também que eu gostei foi eles assumirem o erro do sled. Eles poderiam simplesmente ter ignorado o fato, mas não, eles disseram que aquele aparelho é um problema em todos os campeonatos, que eles sabem que existem variações que podem acontecer e que eles estão buscando formas e ferramentas de neutralizar essas variações para ter um evento sempre justo. Então essa postura da organização me chamou muito a atenção. No final do Campeonato Mundial, nós tivemos o anúncio da próxima temporada com mudanças importantes. Caso vocês estejam interessados sobre o assunto Hyrox, coloquem nos comentários. Fala das mudanças, que no próximo vídeo eu falo de todas as mudanças que aconteceram da temporada 2025 para 2026. E se você chegou até o final desse programa, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para me ajudar com o engajamento do canal. Ativar o sininho para não perder nenhuma informação do meu, do seu, do nosso WOD News.